Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os sinais de cirrose no fígado que você tem que prestar atenção. Muitas pessoas associam a cirrose do fígado à bebida alcoólica, excesso de consumo de bebida, pessoas que são alcoólatras. Isso não é verdade. Ele, obviamente, pode acometer essas pessoas que consomem muito álcool, mas não só. Existem outras pessoas que estão em risco também, pessoas muito acima do peso, pessoas com gordura no fígado, pessoas que utilizam medicamentos sem prescrição médica, que tem alguma outra condição de saúde relacionada ao fígado, hepatite, algum outro tipo de problema. Então, é importante saber quais são os sinais da cirrose para você ir ao médico, se for o caso. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre a cirrose, porque é muito importante falar o que é a cirrose, quais são os sintomas e qual é o prognóstico, né? O que você pode fazer para tentar melhorar essa situação. Se você quer mais vídeos sobre fígado aqui no canal, se você se preocupa com o seu fígado, aproveita e deixa logo a sua curtida, que eu vou saber que você gosta do tema. Vou ver que você gostou e trago mais conteúdo assim. E me conta se você já teve alguma experiência com cirrose, se alguém que você conhece da sua família já teve, algum amigo, se você tem, qual é a sua relação com o tema, porque sabendo disso eu vou poder te ajudar trazendo mais conteúdo para você também. Vamos começar primeiro explicando rapidinho o que é cirrose, só para você entender. A cirrose é um estágio tardio de cicatrização do seu fígado. Quando eu falo isso, parece que cicatrizou, ficou tudo bem, né? Tava com machucado, com uma lesão no fígado, cicatrizou, ficou tudo ótimo. Mas não é bem assim que acontece. Apesar do fígado ter uma capacidade de regeneração notável, ele é um órgão que, se você pegar um órgão sadio, cortar no meio, ele se replica, né? Ele cresce em tamanho até o tamanho normal que ele tinha antes, por isso que o transplante entre vivos é possível. No caso do fígado que está lesionado, que está com alguma doença, isso não acontece, porque você substitui, na verdade, as células hepáticas por células de fibrose, células cicatriciais, que é justamente o que vai acontecendo. Você vai tendo uma substituição do tecido hepático, do tecido da célula diferenciada do fígado, por células de fibrose. E quanto maior fica essa fibrose no seu fígado, menos função você tem, porque aquela célula ali é como se fosse uma célula de um machucado que caiu uma casquinha. Fica brilhante, fica diferente, né? Um corte, uma queimadura. Você vê que tem um tecido ali, mas não é igual da pele. Você vê que tem uma cicatriz, ela não tem a mesma função. Então o fígado em tamanho pode estar até do mesmo tamanho, um pouquinho menor, mas em termos de função, a proporção de células que tem ali funcionando são pequenas, né? É muito menor. Então, é interessante você entender que ele é o último estágio dessa cicatrização. Isso não quer dizer que a pessoa esteja uma função, apesar dessa cicatrização, né? Isso já ficou bem claro. Mas a cicatrização acontece. E por que tem uma cicatrização? Porque tem algum tipo de lesão. Então, por que a cirrose aconteceu? Porque você teve algum tipo de lesão ao seu fígado. Essa lesão pode acontecer pela bebida alcoólica, é por isso que muitas pessoas conhecem a cirrose, porque pessoas que bebem muito álcool por muito tempo, de uma forma constante, causam uma lesão grave no órgão que vai perdendo a função. Então, de fato, isso pode acontecer com quem consome muita bebida alcoólica, pode acontecer com quem consome muito remédio sem prescrição médica por conta própria, pode acontecer com pessoas que foram infectadas por vírus de hepatite B ou C. Então, esses vírus agridem muito o organismo, maltratam muito o fígado, então ele tenta se regenerar. Ou pode acontecer também, é um pouco menos comum, mas acontece no caso de pessoas que têm doença gordurosa não, no fígado não alcoólica, que é o fígado gordo, a estetose hepática, que conforme vai infiltrando mais essa gordura no fígado, ele vai perdendo a função, tendo mais fibrose. Fibrose 1, fibrose 2, fibrose 3, e aí começa com a cirrose. Então, isso tudo é prevenível se você conseguir verificar que você tem gordura no fígado e você modifica a sua alimentação, modifica os seus hábitos, faz mais atividade física, toma medicação prescrita, você consegue evitar, nesse caso sim, que chegue a uma lesão mais grave como uma cirrose.
mas é muito importante ter um acompanhamento nutricional e médico se você tem qualquer problema no seu fígado. Inclusive, eu tenho aqui no canal vários vídeos falando mais sobre fígado gordo, fígado inchado, melhores e piores alimentos, uma playlist de tudo sobre o fígado, e vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você. Então, só para você saber, os fatores de risco para cirrose são a presença de hepatite viral, principalmente a B e a C, estar muito acima do peso e ter gordura no fígado é um fator de risco, consumir muita bebida alcoólica ou muito medicamento por conta própria, usar drogas injetáveis, obviamente, ter sexo desprotegido, porque isso também pode fazer com que tenha transmissão de hepatite C, que não tem vacina para ela, né? Então, esses comportamentos ditos de risco, sexo sem proteção, utilizar seringas, compartilhar seringas por causa de drogas, também pode ser um fator de risco para você vir a ter cirrose. Então, quais são os sintomas da cirrose, para você perceber aí? Primeiro sintoma da cirrose clássico é você se sentir fraco, cansado, prostrado, aquele cansaço que a pessoa já acorda muito cansada. Outra coisa é que essa pessoa sente pouco apetite, o fígado não funciona bem, o sistema digestivo não tá legal, então ela sente pouco apetite, come menos, muitas vezes tem enjoo, tem náusea, tem dificuldade no processamento alimentar, então ela pode ter diarreia, pode ter constipação, pode ter uma perturbação no trato digestivo e ela tem uma perda de peso sem fazer dieta. Então aquela pessoa que emagrece muito, mas não por restrição calórica, porque está fazendo dieta, mas realmente por uma questão metabólica e de aproveitamento dos alimentos. Algumas pessoas relatam uma dor ou um desconforto, como se tivesse um inchaço no lado direito superior do abdômen delas. Então, normalmente o lado que o fígado tá, né? Então, essa dor pode acontecer, nem sempre acontece para algumas pessoas. Esses são os sintomas iniciais, mas conforme a cirrose acontece, o fígado vai perdendo a função, as células vão morrendo, entrando aquele tecido cicatricial com maior proporção, os sintomas vão piorando e você tem que ficar ligado porque eles podem piorar bem rapidamente. Então, esses sintomas são sangramentos frequentes, porque o fígado está muito relacionado à nossa cicatrização. Então, quando ele perde a função, a pessoa pode ter sangramento frequente, hematoma recorrente. Essa é uma coisa para prestar bastante atenção. Outra coisa que ela pode ter é inchaço generalizado ou normalmente começa na parte inferior das pernas, mas pode evoluir para uma ascite, para aquele abdômen globoso com muito líquido. Então, esse é um sinal clássico de cirrose também. No caso da ascite, muitas vezes tem um maior acúmulo de bilirrubina, porque o fígado não está conseguindo processar direito a bilirrubina. Então, tem aquela tríade, né? O olho, a conjuntiva amarela, palma da mão amarela, palma do pé amarelo, coceira na pele por causa dessa bilirrubina que é acumulada, a pele fica toda mais amarelada. O xixi fica mais escuro, tipo cor de Coca-Cola, e as fezes ficam mais claras. Então, tudo isso está relacionado à bilirrubina e está relacionado com a cirrose também, desculpa. Se a ascite continua evoluindo, você pode ter uma mudança na proporção de alguns aminoácidos do seu corpo por conta desse papel de desintoxicar do fígado que ele não consegue fazer tão bem. Então, você pode ter o que é chamado de encefalopatia hepática, quando você tem algumas toxinas circulando a mais no seu corpo, que pode causar confusão mental, a pessoa fica sem saber onde ela está, ela fica desorientada no tempo, no espaço, pode até ter uma mudança de personalidade, ficar mais agressiva, ficar mais chorona, ficar mais preocupada, isso porque realmente a pessoa tem essa dificuldade de processar as coisas por causa da encefalopatia hepática. Ela pode ser tratada e controlada, sim, mas uma vez que a pessoa tem encefalopatia hepática, ela tem sempre que tomar cuidado para essas toxinas não aumentarem novamente, ela voltar a entrar com esse quadro de novo. Outro problema que pode acontecer é a peritonite bacteriana espontânea, que é uma dor no abdômen muito grande, que é quando o sistema imunológico está tão enfraquecido por conta do fígado estar funcionando pior, ele está muito relacionado com a nossa imunidade também, que bactérias do intestino migram de forma espontânea para a cavidade, para o peritônio, e aí causa uma infecção muito grave que pode levar até uma sepse e ao óbito. Então, dor na barriga muito forte, febre muito forte, muito alta, para ir para uma emergência. Se você já tem cirrose, é importante que você vá para o hospital, porque a peritonite pode evoluir muito rápido e pode ser letal mesmo. Outra coisa que pode acontecer são aquelas varizes de esôfago, que são aquelas veias mais saltadas na região aqui da garganta. Às vezes algumas você consegue até ver
outras só por ultrassom. Isso porque como a circulação do fígado está prejudicada por conta de tanta fibrose, a circulação dos vasos que chegam, né, as artérias que saem e chegam do fígado, fica prejudicada. Então, o nosso corpo começa a utilizar outras veias menores como via de acesso, né, como circulação para o corpo mesmo. Então, começa a utilizar mais essas veias esofágicas e elas acabam ficando mais cheias. E isso é até um perigo, porque elas, por serem veias mais sensíveis de menor calibre, podem sangrar com mais facilidade. Aí você lembra também que teve aquela questão da circulação, né, da cicatrização, na verdade, que o fígado que funciona mal também não consegue ter uma cicatrização melhor. Então, é um risco para a pessoa ela ter essas varizes esofagianas e elas sangrarem e a pessoa depois não conseguir estancar esse sangramento. Então, se você tem a varize esofagiana, é muito importante que você faça um acompanhamento de perto com seu médico. Se você já tem um problema de fígado diagnosticado e você acha que você pode estar com cirrose, é muito importante que você vá para o seu médico, faça os exames necessários para verificar se você está com cirrose ou não, se é fibrose, enfim, qual é o seu problema e como tratar, enfim, né, como conseguir conciliar melhor essas questões, porque a cirrose não tem cura, mas é possível evitar a progressão dela, a rapidez da progressão dela, é possível que seja tratada com medicamento, com alimentação. Então é muito importante, se você acha que você tem algum problema no fígado, cirrose ou não, que você consulte o seu médico na sua cidade para ele chegar no diagnóstico e poder te ajudar. E é muito importante que você busque ajuda o mais rápido possível. Lembra sempre que para fígado funcionar bem, a gente sempre tem que pensar em eliminar o álcool, eliminar o açúcar, diminuir as gorduras ruins e melhorar a alimentação, enfim, né? Ter uma alimentação mais saudável e equilibrada. Eu tenho aqui no canal muitos vídeos falando mais sobre isso em detalhes. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você, para te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve algum problema de fígado, se você está tratando, eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.